Hoje, no quadro de Direito Ambiental do portal AgriNews, nós vamos falar sobre responsabilidade tríplice de direito ambiental. Ou seja, quem gera uma conduta contra o meio ambiente, ele pode ser responsabilizado de três formas. Não necessariamente em uma sequência. Ele pode responder civil, administrativa e penal. E o mais interessante, ela pode ser cumulativa ou não. Ou seja, a gente vai observar no decorrer da apresentação que essas responsabilidades vão gerar obrigações diferentes e, portanto, conforme a situação, você vai ter que responder de três esferas. A primeira dela, na civil, ela vai falar do quê? De reparação de dano ou pagamento por aquilo que não pode ser reparado. Na administrativa, a gente usa como exemplo a multa ambiental ou os embargos que é aplicado por SEMA, IBAMA, ICMBio. E, por fim, no penal, a gente traz como exemplo uma prisão, mas não necessariamente a única forma de pena que existe na esfera penal. E se você tiver em resolver uma e não resolver a outra, você está ficando em aberto por uma solução. E como é que isso funciona? Primeiramente é o seguinte, dentro dessa responsabilidade tríplice, eu preciso separar da obrigação de reposição florestal. Reposição florestal é uma taxa que você vai pagar por usar matéria-prima florestal, isso é um outro conceito. Pagando essa taxa ou não, se você fez um desmate ilegal ou cometeu uma infração administrativa de poluição, ausência de licença, entre outras condutas, independente da reposição florestal, você vai responder administrativamente. Como exemplo, eu posso ter SEMA ou IBAMA, eles vão te aplicar uma multa, pode aplicar um embargo para você parar de exercer uma atividade que está gerando poluição, pode apreender seus bens e você necessariamente vai ter que se fazer uma defesa. Hoje também tem o procedimento de conciliação. E o que acontece depois que eu fizer toda essa defesa e mesmo assim for mantido o meu auto de infração? Você poderá no futuro ter uma CDA e uma execução fiscal onde o Estado te cobra para você pagar. Mas e se eu estiver falando do IBAMA? Aí vai caber à União fazer essa cobrança. Na esfera civil, o que vai acontecer? Quem normalmente trata da esfera civil é o Ministério Público, seja ele federal ou estadual. E o que o Ministério Público vai fazer? Ele vai te chamar no inquérito para firmar um termo de ajustamento de conduta e definir que pagamento você vai fazer para compensar aquele dano ambiental. Ou, se não chegar no acordo, o MP pode sim propor uma ação civil pública e cobrar essa reparação de dano lá na esfera judicial. Lembre-se, eu estou falando de reparar o dano. Enquanto eu estou dentro da SEMA discutindo o pagamento de multa, em relação ao Ministério Público, eu estou falando de reparação de dano. E ainda você pode ter a esfera penal, que é justamente em que sentido? Como houve um direito foi agredido, confrontado, você, dependendo da sua conduta, você também vai ter que responder em penal. E aí você pode fazer uma transação ou um acordo de não persecução penal, tentar evitar um processo judicial. Em não acontecendo um acordo, vai para uma ação penal. Portanto, fiquem ligados. Não quer dizer que você resolveu o seu problema na esfera penal, de repente seu caminhão de madeira foi apreendido, você fez um compromisso, uma transação penal, e isso impede com que você receba uma multa. Muito pelo contrário. Quer dizer que você vai responder por uma transação penal, você vai ter que reparar o dano daquela situação gravosa e, por fim, ainda pagar uma multa. Ficamos à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Gratidão.